Dizem que mãe consegue sentir quando algo não vai terminar de forma boa. Provavelmente em algum momento da sua vida você já teve um alerta da sua mãe, seja para investimento, para amizade e até para relacionamento amoroso. Isso é conhecido popularmente como sexto sentido. No caso de hoje, uma mãe tentou desesperadamente alertar sua filha sobre o relacionamento que ela estava, mas ela não ouviu. E isso terminou de forma trágica, não só para ela, como também para sua irmã, que era campeã de um concurso de beleza super famoso e logo mais estaria conhecida no mundo inteiro. Olá pessoal, meu nome é Abe Beatriz, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Antes de começar o caso de hoje, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, não esquecer de se inscrever e clicar no sininho para receber uma notificação toda vez que sair um novo vídeo por aqui. Também não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, isso é muito importante para o crescimento aqui do canal. Sem mais enrolar, vamos lá para o caso de hoje. Maria José Alvarado Munhoz era natural de Santa Bárbara, Honduras. Ela nasceu no dia 19 de julho de 1995 e era a terceira filha do casal Teresa e Oscar. Suas irmãs se chamavam Sofia e Karina. Os pais das garotas mantinham um bom casamento há mais de 24 anos e proporcionaram um lar cheio de afeto e amor aos seus filhos, além de trabalharem muito para conseguirem fornecer uma boa condição de vida e cuidados às suas filhas. Mas, infelizmente, a família feliz e unida sofreria um forte impacto após o Oscar receber o diagnóstico de câncer. E mesmo após tratamentos, esperança e muito amor, ele acabou falecendo em 2012. Todos ficaram muito abalados com a perca. Teresa claramente estava muito mal após perder o amor da sua vida, mas sabia que precisava encontrar forças e continuar por suas filhas. E foi exatamente o que ela fez. Transformou naquelas pequenas garotas em suas melhores amigas e fornecendo a elas um ambiente seguro, saudável e cheio de afeto, mesmo muito sobrecarregada, desempenhando agora o papel de mãe e de pai. Conforme cresciam, cada uma das irmãs foi criando a sua própria personalidade e tendo seus gostos pessoais. No caso da Maria, desde pequena ela se mostrava bastante interessada em maquiagem e roupas, com brincadeiras como se maquiar e estilizar os seus vestidos. Ela amava coisas relacionadas à moda e beleza. Era bem articulada, pois desde muito cedo fazia aulas de canto e dança, o que levou a não ter vergonha ou medo de se apresentar em eventos da sua própria escola. Ou seja, desde muito cedo, ela já se mostrava uma criança com facilidade em lidar com o público e dizia para todos ter o sonho de se tornar uma modelo um dia. E por isso, ela assistia bastante concursos de beleza, cada vez mais encantada com aquele mundo. A Maria se tornou escoteira e já se mostrava com um coração muito afetuoso, pois voluntariamente ela participava de ações comunitárias, onde grupos se reuniam para ajudar outras pessoas. Ela amava muito fazer aquilo, sair pela cidade ajudando os outros. Já na adolescência, com cerca de 15 e 16 anos de idade, algumas oportunidades surgiram para ela. E assim, ela acabou participando do seu primeiro concurso de beleza, o Miss Teen Honduras. Ela ficou em segundo lugar, trazendo muita atenção e abrindo novas portas e mais oportunidades. Um estilista conhecido naquele mundo de competições de beleza fez novos vestidos para ela e ajudou muito que ela participasse de outros concursos. Aqui nós já começamos a perceber que ela estava cada vez mais dentro do que sempre sonhou e chegando mais e mais perto de realizar os seus sonhos de criança. Além disso, ela passou a fazer parte do elenco de um game show que passava na TV aos dias de domingo, e esse programa era super conhecido por lá. Com todas essas diversas oportunidades surgindo, a Maria ficou sem escolha a não ser se mudar para a capital, e foi exatamente o que ela fez. Mesmo com toda essa correria da vida da beleza, sua mãe deixava claro a importância dos estudos, e ela continuou estudando até se formar em ciência da computação. Se de alguma forma as coisas dessem errado nos concursos, ela teria para onde voltar. Porém, no ano de 2014, competindo contra outras 18 garotas no Miss Mundo Honduras, ela ficou em primeiro lugar.
Isso foi mais que uma confirmação para ela que ela estava indo no caminho certo das coisas. E mais uma vez ela foi surpreendida com um convite inesperado e grandioso, sendo convidada para participar do concurso Miss Mundo Londres, um dos mais conhecidos nesse ramo de concursos de beleza. Eu não preciso nem dizer o quanto ela ficou feliz e emocionada com aquela oportunidade, e de imediato ela já começou a treinar tudo. Treinar sobre a cultura inglesa, com treinadores especializados em concursos de beleza. Sua viagem ia acontecer para Londres no dia 19 de novembro e o concurso já começava em dezembro. Então ela tinha que correr e treinar bastante para se preparar para uma competição muito mais avançada. Por outro lado, tínhamos a sua irmã Sofia. Foi a segunda filha de Teresa e Oscar, se tornando a irmã do meio após o nascimento da Maria José. Ela era uma garota comum, muito divertida e amigável, tendo bastante amigos, inclusive alguns eram em comum com a sua irmã mais nova, Maria. As pessoas gostavam da Sofia, a sua presença era bem-vinda por onde ela chegava. Sua personalidade era de alguém que gostava de reunir as pessoas, de organizar festas e almoços para que todos sempre estivessem juntos. Ela realmente amava estar com as pessoas. Aos 18 anos de idade, ela conheceu um homem chamado Lessing Fernandes, que era 11 anos mais velho que ela, e além disso, vivia um grande desafio em sua vida, lutando contra o alcoolismo. Os dois inicialmente se gostaram bastante e passaram a ter uma boa amizade, e com o passar do tempo, esse sentimento se tornou algo romântico e virou um relacionamento amoroso. Quando a sua família ficou sabendo, eles não aprovaram de jeito nenhum e disseram para ela terminar aquilo, pois além da grande diferença de idade, ele enfrentava um vício, e isso era peso demais para uma garota de apenas 18 anos suportar. Além de acreditarem que isso impediria de ela seguir as etapas normais da vida de alguém da sua idade, afastando ela do seu maior potencial. Com todos contra o casal, a Sofia decidiu que esse relacionamento deveria ser mantido em segredo, e então os dois passaram a namorar escondido. Mas logo as coisas começaram a evoluir muito rápido e no fim, sem a aprovação da família, ela saiu de casa e foi morar com esse homem. Essa mudança de casa tornou o contato com a sua mãe quase que impossível. A partir disso, ela não atendia mais telefonemas, não respondia mensagens e nem sequer disse onde ela estava morando. A única que sabia onde a Sofia estava era a Maria, a pessoa que ela respondia e atendia as ligações, o que deixava de certa forma a família mais tranquila em pelo menos saber que a Sofia estava viva. Era óbvio para todos que desde o início daquele relacionamento ela estava cada vez mais distante, o que é comum de acontecer em relacionamentos tóxicos, e não podemos ignorar o fato de que ser uma pessoa mais nova te torna sim um alvo muito mais fácil para uma manipulação psicológica. Por isso é comum pessoas desse tipo procurarem vítimas cada vez mais jovens para se relacionar. Mas tudo mudou drasticamente no ano de 2013, quando o namorado da Sofia foi assassinado. Não consegui descobrir o motivo ou quem cometeu aquele crime, mesmo com diversas pesquisas. O fato é que isso abalou muito ela ficou muito triste, sofreu demais, mas conseguiu continuar a vida e as coisas começaram a se alinhar. Ela estudou e virou professora do ensino fundamental, era muito amada pelos seus alunos, pelos pais e até pelos seus colegas de trabalho, sendo uma professora muito dedicada. Ela realmente tinha se encontrado no mundo, na sua profissão e era apaixonada pelo que fazia. Decidindo então se desafiar, ela começou a dar aula também para adultos, e foi nessa que ela conheceu um homem chamado Plutarco Antônio. O Plutarco ficou claramente atraído pela Sofia e começou a fazer algumas investidas nela. Quem era esse homem? O Plutarco Antônio era um homem extremamente problemático,
violento, que tinha uma péssima reputação na comunidade. Todos conheciam o histórico dele de envolvimentos com diversas garotas, onde ele e seu irmão se envolviam com essas jovens, elas acabavam ficando grávidas e eles não assumiam qualquer responsabilidade como pais, simplesmente largavam elas com as crianças. Eles também eram conhecidos por envolvimento em coisas extremamente erradas, se é que vocês me entendem, e o pai dele já tinha tido até a vida tirada por uma organização criminosa. Então aqui a gente já pode ver que o Plutarco não era nenhum tipo de flor que se cheirasse. E mesmo assim a Sofia começou a ter uma certa amizade com ele. Sabendo disso, a Teresa sentou com a filha e conversou com ela. Ela contou tudo que eu já falei aqui para vocês sobre a reputação do Plutarco e pediu para que a filha não se envolvesse com esse homem. A Sofia consentiu com tudo que a mãe falou, disse que sabia e falou para ela ficar completamente tranquila que ela não se envolveria com Plutarco. Mas adivinhem só, o tempo passou, ele continuou dando algumas investidas e no fim das contas a Sofia começou a ter uma relação amorosa com ele. Quando a Maria ficou sabendo que a irmã mais uma vez estava se envolvendo com uma pessoa problemática, ela pediu de coração para que a irmã não repetisse o mesmo erro, não caísse naquele tipo de relacionamento novamente. Mas de nada adiantou. Infelizmente, a Sofia começou realmente a namorar com ele. O ciclo se reiniciou. A Sofia não podia mais falar com ninguém, nem mesmo com seus alunos do ensino fundamental. O Plutarco estourava por qualquer motivo, ele ficava muito bravo e muito violento. A Sofia cada vez mais era privada de falar com outras pessoas, se comunicar com a família, com amigos, com pessoas do trabalho e mais uma vez ela se viu em um ciclo de um relacionamento tóxico e abusivo. A sua vida voltava ao que era antes, ela não tinha mais direito de viver tranquila. A Teresa chegou a dizer que uma vez estava correndo um boato na comunidade que o Plutarco tinha se envolvido com uma garota menor de idade e mais uma vez engravidado a moça, mas ele não assumiu qualquer compromisso com a criança e nem com ela. Acreditando que dessa vez seria o bastante para sua filha terminar, ela ficou até animada com a situação. A Sofia ficou sabendo de tudo e terminou o relacionamento com Plutarco. Mas em pouco tempo ele passou a seguir ela novamente, pedir para retornar e ela acabou perdoando e reatando o relacionamento. No dia 13 de novembro de 2014, agora de novo em um relacionamento com Plutarco, a Sofia estava preparando uma festa surpresa para ele, pois logo seria o seu aniversário. Junto com a sua irmã Maria, as duas preparavam algumas lembrancinhas, inclusive o próprio bolo. Era evidente a preocupação da Sofia do namorado gostar de tudo aquilo. E quando eu digo gostar, gente, não é dele amar, dele ficar feliz com a situação. É de realmente ele não gostar e as coisas terminarem de forma terrível, como com a forma dele explosiva de lidar com as coisas que não saíam como ele gostava. A Maria acalmou a sua irmã e disse para ela que se o Plutarco realmente a amasse, ele olharia para aquilo com os olhos de gratidão e não com raiva. As duas terminaram de preparar as coisas e no fim do dia, a Sofia começou a implorar para sua irmã participar da festa com ela. A Maria não queria, como vocês sabem, dali 6 dias, no dia 19 de novembro, ela estaria viajando para o seu tão sonhado concurso em Londres e as coisas estavam extremamente corridas. Inclusive, no dia seguinte, ela teria uma prova. Então, estava tudo muita correria e ela não queria ir. Porém, a Sofia implorou por diversas vezes e a irmã acabou cedendo e aceitando. Ela foi para casa, então, tomou um banho, começou a se arrumar e a Teresa não gostou em nada em saber que a sua filha Maria também ia para aquela festa em uma espécie de parque aquático em que uma parte foi alugado pela Sofia para comemorar o aniversário do namorado. A Teresa então pediu para sua filha não ir, falou para Maria ficar em casa, principalmente pela sua viagem, também pela preocupação da sua prova no dia seguinte, mas a Maria tranquilizou a mãe, disse para ela ficar em paz, que ela só iria para cuidar da sua irmã Sofia, ficaria um tempo, fazia alguma hora e depois voltaria para casa sã e salva. A Teresa, então, com o coração na mão, aceitou a decisão da filha. Maria, então, avisou para sua irmã que estava pronta e já pretendia sair, mas foi surpreendida quando alguns homens que trabalhavam para o Plutarco chegou na sua casa para buscá-la. Isso era em torno das 18h30.
Mais uma vez, a Teresa confirmou com a filha se ela realmente queria ir para aquele lugar e a Maria tranquilizou novamente. Um dos homens que foi buscar a sua filha se chamava Ares, ele era conhecido ali no bairro e era visto como um dos melhores amigos do Plutarco. Os dois eram muito próximos e viviam grudados. Maria então se despediu da sua mãe e entrou dentro do carro, indo em direção à festa do namorado da irmã. O tempo começou a passar, a Teresa começou a se agoniar olhando para o relógio e não via as suas filhas voltar para casa. Não querendo parecer paranoica, ela aguardava qualquer tipo de ligação ou mensagem, mas não recebeu nenhuma. Ela respirava e tentava se tranquilizar e começou a colocar na própria cabeça que talvez a festa tivesse ficado tão boa que as duas filhas decidiram ficar por lá mais tempo e talvez retornar para casa somente no dia seguinte. Mesmo com seu subconsciente avisando que tinha alguma coisa errada, ela tentou fortemente se controlar. Então a Teresa foi deitar porque mal conseguia dormir e aguardar suas filhas no dia seguinte. Quando se levantou do quarto e saiu e não viu qualquer sinal da Sofia ou da Maria, ela entrou em desespero. Ela não sabia para quem ligar, para onde correr e para quem perguntar onde afinal estavam as duas filhas. Nem mesmo o contato do Plutarco ela tinha salvo no celular. Mas parece que uma coisa alertou dentro dela e ela acabou se lembrando que a Sofia tinha ligado uma vez para o namorado utilizando o telefone dela. Investigando as chamadas feitas em seu celular, ela acabou encontrando um número desconhecido e imaginou que aquele provavelmente era o número do Plutarco. Ela ligou para ele, que algumas vezes chamado, finalmente atendeu. Assim que a chamada foi atendida, a Teresa começou a questionar ao Plutarco onde estavam suas filhas, e a resposta que ela recebeu foi completamente bizarra, para se dizer o mínimo. O Plutarco começou a dizer que durante a festa, alguns homens se aproximaram das meninas, elas começaram a conversar com eles, dando bastante atenção, e depois disso eles saíram todos juntos da festa e não voltaram mais. A Teresa recebeu aquela notícia com muita estranheza, os dois conversaram mais um pouco, ela desligou o telefone, mas ela sabia que aquilo não fazia nenhum sentido. As suas filhas jamais sairiam com homens completamente estranhos e, pior, passariam a noite fora. Mais uma vez, ela lembrou do contato de um menino que se envolvia com a sua filha Maria, a mais nova, e ligou imediatamente para ele. Esse rapaz disse que não estava com a Maria, que não tinha visto ela, mas a notícia mais estranha veio a seguir. Ele disse que tinha ficado sabendo que no parque aquático onde estava acontecendo uma festa, tinha acontecido uma troca de tiros. Isso deixou a Teresa completamente desesperada. Agora sim, ela tinha certeza que algo muito errado tinha acontecido, porque aquele parque aquático era o mesmo que estava acontecendo a festa surpresa de aniversário que a sua filha tinha montado para o namorado. Quando desligou o telefone, ela ficou se perguntando por que o genro não falaria nada em respeito a isso, algo tão importante, ainda mais com o desaparecimento da namorada e da irmã dela. Por que ele não diria que teve tiros no local onde eles estavam comemorando o aniversário? Isso era no mínimo suspeito. Imediatamente ela decidiu ir com a sua filha mais velha, a Karina, até a delegacia para abrir um boletim de ocorrência. E vocês não vão acreditar, mas o Plutarco decidiu ir junto com ela para também prestar queixa do desaparecimento da sua namorada. A polícia logo deu início às buscas pelas irmãs, e teorias como sequestro foram descartadas pelo fato de não haver qualquer pedido de resgate, e muitos interrogatórios começaram a acontecer com pessoas que estavam presentes na festa. Muitas dessas pessoas disseram sim que ouviram disparos e disseram não terem visto as meninas indo embora com absolutamente ninguém, muito menos com homens estranhos. Claro que o Plutarco também foi interrogado pelos investigadores e ele permaneceu com sua versão de que elas foram embora com homens desconhecidos. O casal, dono do local alugado por Sofia, também foi interrogado e uma sensação de que algo estava muito errado, tanto na fala de Plutarco quanto desses dois, permaneceu na cabeça dos investigadores. Eles sentiam que aquilo parecia muito ensaiado.
Os policiais então pediram para os donos do local permissão para darem uma olhada, verem se encontravam algo diferente ou estranho, já que todos diziam ter ouvido disparos no local. E foi quando aquela postura colaboradora dos dois foi completamente embora. E eles simplesmente disseram que não, que a polícia não tinha autorização para entrar em sua propriedade. Podemos dizer com toda certeza que isso aqui se tornou muito estranho. Duas irmãs desaparecidas e eles dificultando completamente o trabalho da polícia em tentar desvendar o caso, pode ser considerado, no mínimo, suspeito. Sem muitas alternativas, a polícia decidiu solicitar um mandado de busca e, quando aguardavam por ele, não ficaram parados e passaram a conversar com pessoas próximas ao namorado. Afinal, o primeiro suspeito considerado pela polícia é sempre o cônjuge da vítima. E esse caminho nas investigações seguiu até que eles chegassem no Ares, um dos homens que falei para vocês que foi buscar a Maria na casa da mãe para ir para aquela festa. O interrogatório teve início e, com muito profissionalismo, os policiais aplicavam doses e doses de pressão no momento certo, tentando de alguma forma quebrar as barreiras de uma amizade de longa data e fazer com que o Ares falasse alguma coisa que ajudasse a encontrar as meninas. E com horas passando, finalmente veio o que eles tanto esperavam. Ares começou a falar. Ares contou que durante a festa a Sofia aparentava estar bastante abatida e que ela não saía do lado do Plutarco o tempo inteiro, extremamente chateada, demonstrando que de alguma forma ela estava sendo obrigada a permanecer ali do lado dele. Por outro lado, o Plutarco estava bastante animado, bebendo, usando substâncias e muito agitado com toda aquela festa e com seus amigos presentes. Em contrapartida, a Maria estava conversando com bastante pessoas, algumas até fãs dela que conversavam a respeito das competições de beleza, sobre ter visto ela na televisão apresentando aquele programa. Então ela estava fazendo ali a boa recepção e se divertindo com as pessoas, ao mesmo tempo que observava a postura triste da irmã. Em torno das 23 horas, um homem se aproximou da Sofia e chamou ela para dançar. Ela, animada, aceitou e começou a se divertir com aquele homem na pista de dança. Porém, quando Plutarco viu aquela situação, ele ficou completamente descontrolado. Imediatamente, ele começou a gritar para que os dois parassem de dançar, começou a ameaçar explicitamente os dois e começou a ordenar que as pessoas fossem embora da festa. Muitos começaram a sair com aquele clima terrível, mas outros, por curiosidade, permaneceram no local, tentando ver de que forma terminaria aquela briga de casal, ainda mais que eles conheciam muito bem o temperamento do Plutarco. A Maria e a Sofia foram para perto dele e começaram a acalmá-lo, falando que aquilo não tinha nada a ver, para ele manter as coisas controladas, só que cada vez que elas falavam, ele ficava muito mais alterado. A Sofia, então, vendo que não resolveria em nada conversar com o namorado naquele momento, virou as costas e começou a ir embora. Porém, o Plutarco olhou para ela e falou que se ela fosse embora, ela se arrependeria amargamente. Mesmo assim, a Sofia continuou andando, e foi nesse momento que ele sacou a sua arma e disparou 8 vezes contra ela. A Maria ficou completamente desesperada e saiu correndo em direção à sua irmã, a abraçando e gritando pedindo ajuda. E o Plutarco, não satisfeito com tudo que tinha feito, recarregou a arma e disparou 16 vezes, dessa vez contra a Maria. As pessoas começaram a correr com muito medo, outras pessoas simplesmente congelaram no local. O Plutarco apontou a arma para muitos e disse que se alguém falasse alguma coisa, eles seriam os próximos. Imediatamente, ele ordenou que os seus amigos pegassem as garotas e colocassem na caçamba da sua caminhonete. Juntos, eles dirigiram até uma área de mata e entraram lá até encontrarem uma espécie de riacho. Do lado, eles cavaram uma cova e enterraram as duas meninas.
O Ares disse que o Plutarco não ajudou em nada e permaneceu dentro do carro enquanto eles por 6 horas cavavam aquela cova e enterravam as garotas. Ele também disse que colocaram cal nos corpos na intenção de dispersar qualquer mau cheiro que atraísse pessoas que passassem próximo ao local. Depois de contar toda essa história terrível para a polícia, os investigadores chamaram o Ares para levar eles até o local onde as meninas estavam, encerrando oficialmente as buscas por Maria e Sofia de forma trágica. Com tudo que a polícia sabia, eles agora tinham que prender o Plutarco, mas o risco de fuga era altíssimo, porque isso tudo tinha que ser muito bem feito e com cuidado. Foi quando eles montaram uma operação policial chamada Escorpião, onde basicamente eles chegariam até ele alegando que tinham encontrado os homens que saíram com as irmãs aquela noite da festa, mas que precisavam que ele reconhecesse os rapazes e que ele nem precisaria ir até a delegacia, pois o reconhecimento aconteceria através de fotos tiradas dos suspeitos. Eles então marcaram um ponto de encontro e quando a situação estava totalmente controlada, com Plutarco relaxado, acreditando fielmente que estava enganando todo mundo, inclusive a polícia, a prisão dele foi efetuada. No seu interrogatório, a culpa passou a ser de todo mundo menos dele. Convidados, pessoas estranhas e até mesmo os proprietários do parque que não queriam permitir que a polícia olhasse o local sem um mandado de busca. Que sim, a polícia ainda desconfiava deles, mas naquele momento focaram totalmente no Plutarco. Confrontado com as provas encontradas, como por exemplo a sua caçamba que mostrou grande quantidade de líquido vermelho após utilizar o luminol e a confissão do seu melhor amigo, ele se viu totalmente encurralado e sem alternativa a não ser começar a falar. Ele disse com todas as palavras que realmente aconteceu uma discussão entre ele e a namorada e que depois disso ele disparou contra ela e depois contra sua irmã. Recebeu ajuda para carregar os corpos até o seu carro, depois até a mata onde os enterrou. Tudo bateu exatamente com o que o amigo tinha falado. Agora os policiais queriam entender se realmente Ventura e Elizabeth, proprietários do parque aquático onde tudo aconteceu, sabiam de algo ou participaram de algo e esconderam essas informações deles. E pouco tempo depois, as suspeitas se mostraram reais quando souberam que o casal tinha recebido orientações do Plutarco para limpar toda a cena do crime e não deixar qualquer evidência que algo sério tinha acontecido ali. Agora, com o mandado de busca em mãos, eles entraram no parque e com o luminol a perícia conseguiu afirmar com 100% de certeza que havia vestígios de uma grande quantidade de líquido vermelho derramado sobre o local que tinha sido tentado ser limpo, o que terminou com a prisão do casal, totalizando em 4 pessoas diretamente ligadas ao crime que aconteceu ali dentro. A notícia deixou a família em completo desespero. Não era a notícia que eles esperavam receber. Mesmo com quase uma semana dos desaparecimentos, a esperança de encontrá-las bem se mantinha firme, mas infelizmente não foi esse o resultado de tudo. O funeral das meninas foi extremamente comovente. A mãe Teresa e a irmã Karina não paravam de chorar. As duas se mostravam muito abaladas, o que é totalmente compreensível em uma dor tão forte como a que elas estavam sentindo. As duas o tempo inteiro ficavam próximas aos caixões, inclusive os abraçando. À medida que o país inteiro falava sobre o caso, as pessoas estavam em completo choque, pois era sempre enfatizado que dali a alguns dias a Maria estaria realizando seu maior sonho de competir representando seu país em Londres, mas no dia que estaria viajando, na verdade ela estava sendo enterrada junto com a sua irmã. No concurso de beleza em Londres, eles não abriram a vaga da Maria para outra garota. Eles subiram ao palco com um quadro com a foto da Maria, onde prestaram as suas condolências à perca trágica da família das meninas. Diversos protestos foram realizados nas ruas, onde as mulheres pediam por mais segurança. Todo mundo falava daquele caso que logo passou a ser conhecido no mundo inteiro. Emissoras de TV de outros países também falavam sobre aquelas coisas terríveis que tinham acontecido com aquelas garotas. A família do Ares decidiu ir para as ruas também realizar protestos, onde eles diziam que ele era um homem bom, de bom coração e que tinha sido mais uma vítima do Plutarco sendo forçado a fazer o que ele fez.
Mesmo preso, o Ares conseguiu acesso às redes sociais e no seu Facebook ele fez um post onde falava ser um homem de muita fé, que tinha sido vítima de um homem completamente insano e forçado a fazer tudo aquilo, além de dizer também que a mídia aumentava muito a história. Em abril de 2017, 2 anos e 5 meses após os crimes, os julgamentos tiveram início. O principal acusado, Plutarco, não demonstrava um pingo de respeito e ficava falando coisas sem sentido e sozinho. Mexia o corpo de forma estranha, chegando a ter imagens dele fazendo bolhas com a própria saliva em sua boca. Uma atitude desesperada para passar a impressão de ser um homem mentalmente incapaz de ser julgado, e por conta desse seu comportamento, o julgamento teve que ser interrompido para que uma avaliação psiquiátrica fosse realizada nele. Quando o resultado do laudo saiu, ele foi declarado totalmente capaz de compreender os seus atos e que sua sanidade mental estava em perfeito estado. O julgamento foi remarcado e, quando começou novamente, as provas e testemunhas contra o réu eram muito fortes. O caso era bastante sólido, até mesmo com depoimentos de psicólogos que diziam que, após avaliação minuciosa, era claro que o Plutarco era um homem muito violento e que tinha em sua mente a convicção de ser superior a qualquer mulher pelo simples fato de ter nascido homem. A sentença saiu e ele foi condenado a 30 anos de prisão pelo crime cometido contra Sofia, sua na época namorada, e mais 15 anos pelos crimes cometidos contra Maria José, sua cunhada, na época dos fatos, totalizando 45 anos de prisão. Outros envolvidos, sendo o amigo Ares e os donos do parque aquático, foram condenados a 4 anos de prisão cada. Em fevereiro de 2023, mais uma vez se tem notícias do Plutarco na mídia. O que foi dito é que ele tinha sido atacado por outros detentos dentro da cadeia e esse ataque acabou levando a sua vida. Posteriormente, a Teresa disse que gostaria muito que a filha Sofia tivesse ouvido seus conselhos, que a Sofia era uma menina muito amorosa e por muitas vezes se tornava ingênua. Ela também falou que perdoava ela por ter levado a irmã para aquele destino cruel. Ela continua visitando o túmulo da família, onde o marido e as 2 filhas estão enterrados, comemorando aniversários e enfeitando com balões e confetes. Com o passar dos anos, a Karina, a irmã mais velha, seguiu a sua vida, tendo filhos, o que trouxe esperança e conforto para dentro daquela casa. Anteriormente, uma família composta por 5 pessoas, onde o pai infelizmente havia falecido por câncer e as 2 filhas dessa forma cruel. Os netos foram de certa forma salvadores do coração da avó Teresa, que é muito apegada a eles, sendo muito presente na vida daqueles que ela ama. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma que eu contei o caso aqui para vocês. Até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau.